E aí, meus brode, tranquilo? Eu sou o Victor Dantas e hoje estou levando uma pessoa super especial, minha professora Natália. Como é que você tá? Eu tô bem, tô muito feliz de estar aqui. É um prazer, viu? Fiquei mega feliz com o convite. Oh, que legal, muito bom mesmo ter você aqui. Obrigada. Prof, vamos voltar lá quando você era pequenininha. Quem que era você? Nossa, eu fui uma criança muito fofa, né? Mas eu era muito sonhadora, assim, era muito feliz. Que legal. Bem carinhosa, assim, com todo mundo. Como que você foi desenvolvendo, então, desde pequenininha, ser uma professora? Ou você foi conhecendo pessoas na adolescência? Como é que foi para você chegar a ser professora, Natália? Pra eu chegar a ser professora, bom, eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse para ajudar os outros, sabe? Legal. Eu sempre tive muito essa vontade, assim. Aí eu tive professores ótimos, né, na escola, e tanto no fundamental quanto no ensino médio, tive professores, assim, incríveis. E depois eu fiquei meio assim, nossa, será que eu viro psicóloga? Porque eu curto muito também essas coisas de psicologia e tal. Depois eu fiquei, nossa, medicina. Que legal. Mas foi um plano que já passou, né? Foi breve esse plano. Mas eu sempre tive esse lado, meio de querer ajudar muito, assim. E eu sempre gostei muito de história, lógico, né? Mas eu gosto disso de ensinar, de explicar, de ter esse cuidado com as pessoas, sabe? Uhum. Porque, bom, você já foi meu aluno, você sabe, né? Sim. Pra mim não é só estar ali em cima e fazer a palestra, né? É muito ter uma relação com o aluno. Total. Então, eu sempre tive muito isso, né? Que eu encontro tanto da psicologia como professora. E aí, eu fui decididinha. Na verdade, eu prestei vestibular para as duas coisas. E eu passei nas duas coisas, mas aí eu escolhi história. E aí, como é que você tirou? Para o ímpar ou você falou, eu quero muito isso? Ah, não, eu tinha passado psicologia na PUC, era particular. Legal. E história eu passei nas públicas. E aí é uma coisa que se pesa, né? Pagar a faculdade ou não pagar. E eu era muito nova, né? Logo com 18 anos, aí eu falei, vou fazer história primeiro, vou ser professora. Era o que eu queria muito, assim. Nossa, cara, eu fiquei imaginando como deve ter sido um peso, né? Que você conseguiu passar nas duas coisas, mas, pô, história é super incrível. Eu, por exemplo, minha matéria favorita é história. E a gente vai voltando e conhecendo certas coisas que influenciam até hoje, né? E isso influenciou você a decidir querer passar uma didática diferente para os alunos? Com certeza, com certeza. A gente se inspira muito nos nossos professores, né? A gente tem esses professores que... Depois na faculdade eu aprendi um termo que é bem legal, que são os professores inesquecíveis, os professores marcantes, né? E a gente vai se espelhando nos exemplos, né? No que era muito legal, no que não era tão legal, né? Marca a gente do mesmo jeito. Então, eu fui muito inspirada por isso também. Que legal. Você citou professores inesquecíveis e tudo mais. Isso é verdade, porque como eu tava falando antes, muito amigo meu, assim, tava falando, nossa, você vai conversar com a professora, que legal. E tem muito aluno que você vai marcar e já marcou. E isso, que nem você falou, leva pra vida toda, e como influenciar com o que você vai trabalhar, o que você vai... a maneira de se portar. É muito incrível. E, Natália, o que você mais curtiu na história? Na hora que você falou, não, é isso. Perfeito. É isso que eu quero pra minha vida. Na faculdade ou antes, assim? Antes. Eu gostava muito, né, disso. De querer dar aula mesmo. Mas na escola rolava muito de eu explicar pros alunos, sabe? Aquilo. Eu morava no mesmo prédio de uma amiga minha, da escola. Então, a gente ia junto pra escola. Ela pegava carona comigo e tal. Aí eu estudava tudo, de história, sabia tudo, e ela não estudava. No elevador eu explicava a matéria inteira pra ela, no caminho, chegava lá, nós duas fazíamos a prova, a gente ia bem, tipo... Eu tirava 10, ela tirava 8, dava certo, sabe? Então eu tinha isso de gostar de explicar, de às vezes, lendo no livro da escola, tava de um jeito muito complicado, e eu simplificava e transmitia de um jeito que era simples, sabe? Que incrível. E é a mesma coisa que eu gosto de fazer até hoje, né? Eu fico brava, por que precisa estar tão difícil a explicação, Sim. Né? Sendo que dá pra entender de um jeito mais fácil, de um jeito que
pode ser para todo mundo conhecimento, né? Total. A didática que você passava era muito diferente, que você falou isso. O jeito que o professor passava a matéria, às vezes parecia muito complicado e, nossa, guardar data, guardar momento. E você tornava um negócio meio teatral, que era muito mágico. Eu lembro da gente prestar muita atenção nos momentos que você explicava dessa forma. E como influencia, eu fico parando para pensar isso até hoje. Faz um ano, mas mudou muita gente, sabe? Ai, que bom, tô muito feliz de saber disso, que bacana. Então, e aí agora, hoje em dia, como que você chegou em Olambra? Que você não era daqui, né? Isso, eu sou de Limeira. Limeira. Eu sou de Limeira. Então, eu estava fazendo faculdade, estava no último ano da faculdade. E é uma coisa que vai acontecer com todos vocês. Os pais, chega um momento da vida que a família começa. E aí, vamos prestar concurso? Que acontece com todos nós, né? Nessa Sim. fase, acabando a faculdade ou acabou o ensino médio, eles vão começar a fazer a pressão para você prestar concurso. E abriu esse concurso aqui em Olambra, e é uma cidade perto de Campinas. Uhum. E perto de Limeira também, né? Fica 50 minutos daqui. E aí minha mãe começou a falar, né? Não, você precisa prestar o concurso, precisa fazer o concurso, precisa começar a treinar para fazer os concursos, porque tem que fazer concurso. Porque é bacana você ter um cargo público, né? Que tem uma certa estabilidade e tal. E para professor é uma área de trabalho interessante, Sim. né? Então eu fui fazer o concurso. Eu lembro que a gente estava viajando, foi no meio de um feriado. E eu tava fazendo muito pra treinar, assim, tipo, vou fazer meu primeiro concurso, assim, pra treinar como que é, né? Da mesma forma que a gente tem que treinar pra fazer o vestibular, treinar Sim. os simulados e tal, eu vou treinar um concurso. E aí foi lá na faculdade de Jaguariúna, né? E eu acabei ficando em segundo lugar no concurso. Que legal! E então, eu fui convocada em agosto de 2019. E porque acho que o primeiro professor que veio em primeiro lugar acabou ficando 6 meses só aqui na cidade, né? Ele desistiu, Sim. pra minha sorte. E então eu logo fui convocada. E eu tinha me formado, né, no final de 2018. E fiquei 6 meses trabalhando em Campinas, no Colégio Poliedro, que é uma rede de cursinho bem grande, né? Eu dava plantão de dúvidas. Então eu atendia dúvidas de alunos do cursinho pra medicina, cursinho pra várias coisas. Que legal. E aí eu vim parar aqui. E eu amei, porque, nossa, eu amo isso. Eu amo estar em sala de aula, eu amo esse contato com os alunos. Foi pra isso que eu estudei. É muito o meu lugar no mundo, sabe? Uhum. Tá ali com os alunos e, sei lá, conseguir fazer com que vocês sejam pessoas melhores. Uns pacotinhos mais legal. Pessoas melhores. Se eu conseguir fazer, sair um pouquinho melhor, eu tô muito feliz. Mano, que legal. Sua história, então, não começou daqui. Eu achava que você era daqui, eu só não te conhecia. Então, você era de Limeira. Eu era de Limeira. Que massa. Isso. Você, além de professora, o que você curte fazer? Que você tocava violão, que você me falou. Eu já toquei violão, eu já tive essa fase. Sim. Quando vocês veem a Manu Gavassi, ex-BBB, hoje em dia, da minha época, ela era uma adolescente. Na revista Capricho, né? Na minha adolescência. E eu super acompanhava a Manu Gavassi começando a tocar violão, né? Que e aí legal. eu falei, nossa, eu também quero tocar violão. E aí ganhei meu violão, tudo. E comecei a tocar, mas eu era muito ruim. Eu nunca fui pra frente com o violão, nunca deu certo. E eu tocava, eu era muito preguiçosa, assim, eu não levava muito... Eu gostava de tocar, achava muito legal, mas eu tinha preguiça de fazer as coisas que eram difíceis. Sim, a parte técnica, digamos, né? Aprender uma escala, imagina. Então, tipo assim, quando começou a vir os acordes mais difíceis, que tinham pestana, sabe? Uhum. Eu só desistia de fazer a pestana e tocava do mesmo jeito. Então eu lembro até hoje, se era Fá, eu fazia sem o dedo, e aí ficava só o Mi, sabe? Tipo, umas coisas assim, que hoje em dia eu sei que são super erradas, né? Abomináveis. Mas você tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 13, 14. Não, a gente quer tocar de qualquer jeito. Uma cidade você faz coisas incríveis. Não, mas não. É diferente, o violão eu entendo você. Eu tocando violão também estourou uma corda. Não, vou tocar sem a corda, tá ligado? Não tem problema, a gente só quer se divertir, né? E aí você tocando violão, você começou a conhecer um novo mundo, imagino, né? Que na música apresenta muitas coisas. Você descobriu o quê? O que te atraiu na música depois? Olha,
Eu tive, na verdade, eu namorei músicos, né? Uhum. Meu primeiro namorado era músico. Meus amigos todos são muito ligados com música, né? E o meu noivo, que a gente namora faz 8 anos e 10 meses... Que legal! Ele é baixista. Nossa! Então, eu entendo muito de música por causa dele, assim. Ele que foi me ensinando muita coisa. Então, nossa, hoje eu sei demais. Eu sei ouvir a música e reconhecer o baixo. Eu sei... tudo. Eu sei falar, nossa, o grave tá demais. Eu sei bastante coisa, sabe? Irado. Por conta disso, assim, de acompanhar muito esses meus amigos em shows, assistir muito show em bar muito fuleira pra acompanhar a banda dele. Mas hoje ele é um baixista maravilhoso. Baixo é mais o hobby, né? Mas eu fui aprendendo muito de música por causa disso, assim. Mas eu amo. Eu sou muito musical, né? Eu sempre brinco que eu tenho... Qualquer palavra que você me falar, eu vou saber cantar uma música. Porque eu sou muito musical, muito cantora, né? Adoro começar a cantar do nada, assim. E eu sempre gostei muito de música, né? No geral. Assim. Você citou seu namorado, que é seu noivo, meu né? Noivo. Como vocês se conheceram? Nossa, a gente se conheceu numa cidadezinha que chama Araçoiaba da Serra. A gente tem família lá, né? Tem chácara, essas coisas. E a gente se conheceu em, sei lá, 2010, assim. E com o passar dos anos a gente foi ficando amigo. Mas vocês têm que fazer um exercício, né? Vocês têm que lembrar que era uma época que não tinha WhatsApp, que ainda tinha MSN, né? Que as coisas estavam começando. Então a gente foi ficando muito amigo. Mas ele é de São Paulo e eu era de Limeira. Então a gente se via em feriado, fim de semana, férias. Putz, e a gente foi ficando cada vez mais amigo. Aí chegou um ponto da nossa amizade que a gente começou a trocar SMS. Mensagem de texto de celular. Nossa, na época era o auge. E a gente trocava mensagem o dia todo dia na escola. Eu ficava mandando mensagem. Eu tava no 2º colegial. E aí eu mandava mensagem pra ele. Aí teve um dia, eu lembro até hoje, que eu cortei meu cabelo muito curto. Eu liguei pra ele desesperada, chorando. Coisa mais horrível que eu tinha feito na minha vida, que era ter cortado o cabelo. E aí ele me ligou uma vez porque ele tava prestes a cometer uma coisa que os amigos iam ficar bravos com ele, que era voltar com a ex-namorada. E eu falei, não, tudo bem. No fundinho você já gostava dele. Eu já gostava, né, mas éramos só amigos. E aí foi indo, até que um belo dia a gente ficou. E era pra ser só, né, só um beijo. Uhum. Num verão ali. Estamos juntos há 8 anos e 10 meses, casamento marcado. Que legal, cara. É isso. Que história, hein? É uma super história. Na maioria das vezes sempre uma amizade, né? Olha pra você ver, você já tinha os ciúminhos dele. Eu já tinha. Na hora que você contou, imagina, você deve ter ficado tão triste. Eu lembro até hoje, eu tava viajando, era... Não lembro, acho que eram umas férias, eu tava viajando. Então, eu fui pegar um barco, uma balsa dessas que leva, e eu tava no meio do mar. Então, ele me mandou uma mensagem, vou voltar com ela, e eu fiquei no meio do barco, sem área pra responder, não faz isso, você vai se arrepender. E eu fiquei desesperada. E aí, quando eu voltei a ter sinal, voltei do mar, né, voltei a ter sinal, ele já tinha voltado com ela, e eu fiquei nossa. Tadinha, nossa, fiquei com dó de você. Dó não, né? Porque isso virou super história. Depois os meses se passaram, os anos passaram. E aí, você falou como com ele, assim, que você gostava, ou ele falou pra você? Como é que funcionou? Quando a gente ficou, assim, a gente é muito inseguro, né? Tanto eu quanto ele. A gente, tudo um trabalho pra melhorar a autoestima, né? Constante, assim. Mas a gente não queria muito admitir um pro outro. Não rolou admitir, assim, que tava rolando um clima, sabe? Então teve um dia que a gente tava com muitos... Era nas férias, né? Então, a gente que vive muito no interior, a gente tem aquelas férias incríveis, né? Sim. De ficar fora de casa até tarde da noite, tudo, que é bem tranquilo. Então, a gente tava todos nós juntos e todos os nossos amigos resolveram que eles iam pra uma outra praça. E a gente começou a ficar eu não tô afim de ir. Aí ele, eu também não tô afim. Vamos ficar aqui então, né? Então vamos ficar aqui, né?
E aí a gente ficou só os dois e nada. Nada. Aí ia chegando mais perto, aí abraçando mais, chegando mais perto e nada. Aí a gente tem essa brincadeira até hoje de quem beijou primeiro. Claro que eu falo que fui eu, que tive que, né, investir mais, e ele fala que não. Eu falo, lógico, que eu que te beijei. Ele fala, não, mas eu também já tava indo. Eu falo, não, então 60%, 40%. Eu fui 60%, você veio 40%. E completou. E aí a gente deu o primeiro beijo. Só que na minha cabeça, eu queria um amigo que ficasse, né? E ele já tava querendo me namorar, assim. Na minha cabeça, tipo, nossa, vou ficar com ele nessas férias, vai ser incrível. E ele já queria namorar. Então foi tipo, terminamos de ficar naquela noite maravilhosa do dia 5 de janeiro. Você lembra o dia? De 2013. Eu Uau! E aí ele falou, tipo, eu espero que não tenha sido só isso pra você. E aí eu fiquei desesperada, né? Fiquei, era só isso? E não foi, né? Ainda bem que não foi só isso. Ainda bem que ele teve a coragem de falar o que ele queria ali. Que bonitinho. Não fosse por isso. E você, como é que surgiu o seu amor por viagens? Que eu tava vendo que você viajou pra muito lugar legal, né? Sim, eu fui pra muito lugar, muito privilegiada, né? Tive a oportunidade de conhecer alguns lugares aí. Cita os seus lugares favoritos que você foi, então. Que eu já fui? De bem legais, assim, eu fiz um intercâmbio pra Colômbia, que eu morei 6 semanas, né? 1 mês e meio na Colômbia. Foi muito legal. A cidade chama Cartagena, né? Cartagena é uma cidade de praia. E eu amo. Aí eu comecei a ficar apaixonada por cidades de praia que tem história. Porque pra mim, une os dois melhores mundos, Sim. né? A praia, que é maravilhoso, e a cidade histórica, que eu amo, né? Então, nossa, Cartagena, né, na Colômbia era uma dessas. É uma cidade super histórica da Colômbia. Foi uma das primeiras cidades que a Espanha colonizou, né? O país chama Colômbia por causa do Cristóvão Colombo, né? Sim. Em homenagem a ele, que descobriu a América. Uhum. E então essa cidade é muito linda, fica na beira do mar, tem ilhas, tem aquele mar muito azul, né? O mar de 7 cores que eles falam. Né? Maravilhoso, mas foi uma viagem bem perrengue, assim, né? Eu fui com 20 anos pra lá, pra ficar 6 semanas, com pouquíssimo dinheiro. E eu fui pra fazer um trabalho voluntário, né? Então eu ia trabalhar, então nesse trabalho voluntário eu ia almoçar, ia comer eles iam me dar o dinheiro pra comida, né? Iam me dar o dinheiro do passe de ônibus. Só que demorou muitas semanas pra esse trabalho voluntário começar. E aí onde eu fiquei alojada era uma kitnet bem pequenininha, com 6 meninas, sem geladeira. E lá fazia um calor de 32 graus à noite, assim. Era muito quente. Meu Deus. Sim. Então foi muito perrengue, mas, nossa, só são as melhores memórias, assim. Foi muito legal. Essas viagens com uma correria danada sempre dá umas histórias doidas, né? Sim. E qual foi o outro lugar? Depois de viagem muito, muito bacana, assim, eu também fui pra Disney no começo de 2020, né? Antes de dar aula pra sua turma. E foi muito legal, né? E nunca tinha ido pros Estados Unidos, assim. E foi a primeira viagem. O Gustavo, o meu noivo, que insistiu muito pra gente viajar, né? Foram anos juntando dinheiro pra gente ir. E é incrível, né? Ir pros Estados Unidos, ir pro parque da Disney, pra Orlando, pro parque da Universal. Nossa, eu nunca fui essa pessoa do, meu Deus, a Disney. Sério? Princesas da Disney. Eu nunca fui. Mas lá eu fiquei. Eu acho que é uma vibe que tem lá, um clima que é muito diferente, né? É muito legal, não tem como você não virar uma criança lá, sabe? Minha mãe dizia a mesma coisa, eu nem quero tanto ir pra Disney, mas imagina, no dia que ela fosse, porque vira uma criança, sei lá, você vê o bonequinho ali, o Mickey, dando um abraço e você já fala, meu Deus, Mickey, eu te amo. E você sabe legal. Que é uma pessoa, né? Claramente você sabe. Mas eles são muito simpáticos com você. Eu super abracei o Mickey também. Nossa, o Pateta, todo mundo. E os parques são muito legais. É legal porque, tipo, tem a parte das montanhas russas, que é muito divertido. Eu gosto dessa adrenalina, sabe? Uma montanha russa super eletrizante, assim.
a magia parece que você tá realmente dentro do mundo. Então, no parque da Universal, quando você vai na parte do Harry Potter, você tá dentro do filme do Harry Potter. Que legal. É de verdade, assim. Você se sente dentro, é muito real, sabe? Então, você vai no ambiente, ali você vai andando e tem lá a lojinha dos irmãos Weasley. Você entra dentro da lojinha e você pode comprar um brinquedo maluco que eles vendem, irado. Sabe? Você vai a outra loja, é a doceria que tem. Aí lá vende o sapo de chocolate, sabe? É muito maluco, assim. Tem a loja das varinhas do Dr. Olivara, sabe? É muito maluco. Então é tipo, vamos dizer que é o cosplay do mundo deles, exatamente, né? Tipo, tem tudo perfeitinho. Tem, assim, o banco de Gringotts com uma fachada e o dragão em cima, que a cada não sei quanto tempo cospe fogo de verdade. Que irado. E aí tem o brinquedo de Gringotts, né? Que é um simulador 3D. Só que você se sente dentro. É tão bom esse simulador. Não é um simulador que você senta lá e a cadeira chacoalha. É muito bem feito. Só que pra você entrar nesse brinquedo, acessar esse brinquedo, você entra na fila. E a fila não é tipo igual, vamos supor, um parque de diversões normal, que você fica na fila fora. A fila é dentro do banco de Gringotts. Então você vai andando na fila, e na fila ficam os gnomos, né? Os duendes lá, que são super feios, com narizão, assim. Se mexendo, são robôs, né? Mas eles ficam se mexendo. É super interativo, então, que legal. Com as colunas de mármore, você vai descendo na fila por dentro do banco. E quanto mais você vai descendo, mais vai ficando escuro. Aí você passa pelaquela parte que são só os cofres, sabe? Nossa. É muito legal. Dentro da fila, você desce por um elevador. Que na verdade não desce, é falso. Mas você sente que você tá descendo. Que tá indo pra região dos cofres mais escondidos e seguros de Gringotts, sabe? É muito legal. Você não chorou, não, cara? Eu tenho um lado muito sentimental com essas coisas de desenho, filme, sei lá, que me marca assim, eu fico... super crianção. Eu fiquei. É muito emocionante tá lá. É muito lindo mesmo, assim. É que quando a gente fala a Disney, parece que você vai entrar num lugar que é só a Disney, né? Castelo do Mickey e Pateta acabou. Não. Mas a Disney tem 4 parques, eu acho. Nossa, que legal. E a Universal tem 2 parques. Então são tipo 6 parques. Isso, é tipo uma cidade. Orlando é uma cidade, né? Sim. Que tem os parques. Então é tipo como se fosse uma cidade com 6 Hop Harrys diferentes. Que irado. Né? Cada parque é um parque. Mas é interligado? Como é que é? Não é interligado. Às vezes você consegue ir em mais de um por dia, né? Mas você tem que pagar o ingresso, né? E às vezes você consegue repetir, dependendo do tipo de ingresso que você comprou. Pode crer. Dá pra ir nos 2 da Universal, tem coisas do Harry Potter nos 2 parques. Nossa, que legal. E aí você pode ir nos 2 usando o trem de Hogwarts. Nossa, que legal. É muito bom, é muito bacana. Nossa. Então, caramba, que deve ser muito mágico, muito lindo, incrível, né? É incrível, é muito bacana. Eu tava vendo agora, a Disney comprou muitas coisas, né? Como Marvel e tudo mais. E tá tendo no parque, então, sei lá, todo mundo deve virar uma criança, né? Se não gosta de uma coisa, vai ter outra coisa que vai gostar. Sim, agrada tudo, agrada todo super mundo. Lindo. E aqui no Brasil, você já viajou muito ou você nunca conheceu muito por aqui? Nossa, eu tenho muita vontade de conhecer muito mais do Brasil, muito mesmo, assim. Eu tenho muito aluno de Alagoas, né? Então eu tenho muita vontade de conhecer o estado de Alagoas. Eu tenho muita vontade de ir pra Manaus, sabia? Pra Amazônia, conhecer a Amazônia ou Pará ali. Eu tenho um amigo de lá que é super lindo. Acho que você não deu aula pra ele, o Luca. Luca? Assim, só Luca. Eu não lembro, é Mojinho, acho que é o sobrenome dele. Tem grande chance. Nossa, ele tava falando e tal. Não é só mato, né? Que Sim, tem muita coisa. Tem um preconceito ainda na cabeça do brasileiro, certeza. mas lá é incrível, lá é uma capital linda, é super grande, nossa, é muito lindo. Eu tenho muita vontade de conhecer essa parte também. Mas eu fui pro Rio de Janeiro uma vez, é muito maravilhoso, também entra no conceito de praia e história, né, que eu acho belíssimo. Eu fui pra Florianópolis uma vez também, e eu fui muito pro Mato Grosso. Que legal. Porque minha irmã tá morando lá, eu tenho uma irmã que mora lá, com os meus sobrinhos, que são os amores da minha vida. E então eu já fui bastante pra lá, pro Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Ela já morou nos 2 lugares, assim. Então eu tenho muita vontade de conhecer, né? Quero conhecer muito mais, assim.
do Brasil mesmo. Eu sou não eu, mas a minha origem é baiana. Que bacana. Então, pra mim ir pra cidade da minha avó, eu tenho que ir em Salvador. Eu adoro Salvador, é super histórico, que nem você falou. Sim. Tem o mercadão e você vai passando, tem a ponte, é super... Tem muita história viva ainda lá. E você vai andando, você vai conhecendo certas coisas, você vai conversando com um e você conhece mais coisas. Eu acho o Nordeste incrível, tem muita história, muita vivência. Nossa origem é de lá, de basicamente o Brasil inteiro, né? Começou, a nossa história começa lá, né? Sim. E você como professor, acho que quando você vai viajando, você vai falando, não, eu quero saber daqui, eu quero... Com certeza. Quando eu viajo, eu sou aquela pessoa que quer ir no museu, quer ficar lendo, eu gosto de conversar com as pessoas de lá. Eu fui pro Paraguai também. Eu falei de Mato Grosso do Sul, né? É fronteira com o Paraguai. Sim. E eu foi uma viagem doidinha que eu fiz também. Pra Foz do Iguaçu também, foi na mesma viagem. Foi uma doideira que eu fiz de sozinha pra esses lugares. E quando eu fui pro Paraguai, eu fiz exatamente isso. Eu fiz sozinha, aluguei hostel, tudo. Não façam isso. Peguei carona à noite com pessoas que eu não conhecia. Sim. Pra ir de Foz até o Paraguai, Assunção, né, que é a capital. E aí cheguei lá, eu fui nos museus, e aí eu comecei a puxar papo com quem mora lá, né? Sim. Pra saber um pouco mais da história e tudo. Então, foi bacana, né? Porque, tipo, eu queria saber. E não dá outra. Eles olham pra você, é brasileiro, eles começam a falar da Guerra do Paraguai. E eu já tinha ouvido falar sobre isso, né? Mas eu vi que é real. Eles olham pra você, eles começam a falar sobre como que o Paraguai seria um super país se o Brasil não tivesse acabado com eles na Guerra do Paraguai, sabe? Nossa, deve então, dar um remorso ouvir, ainda é muito né? dolorido tudo isso. Eles ainda não estão se recuperando, sabe? E é super recente, querendo ou não, né? Não foi tão antigamente essa guerra, e que afeta até hoje, né? Não faz 150 anos ainda. Sim. Né? É recente mesmo. E guerras em pequenos lugares, assim, pequenos países, como afeta, né? O próprio Brasil, a gente vê o racismo ainda aí, os preconceitos ainda aí, por muitas gerações ainda, por conta de o que rolou no passado, né? Deve ser muito puxado. Você, como professora, você deve saber muito mais que eu sobre a história. Você tem um psicológico bom pra entender e saber repartir, né? Tem assuntos que são mais fáceis de ser abordados do que outros em sala de aula, né? Mas é muito importante que esses assuntos sejam trabalhados e com a seriedade e respeito que esses assuntos merecem, né? Com cuidado também que esses assuntos merecem ser trabalhados. Você puxou um tópico que é muito importante, assim. Como você estava falando, né? A escravidão, isso deixou muitas marcas no Brasil que são que são frequentes até hoje. O racismo é uma delas, né? O preconceito, xenofobia, entre outras coisas. Para trabalhar isso em sala, a gente precisa ser muito... ter ciência, deixar a sala numa posição de estar muito aberta para ouvir e de muito respeito, sabe? Ai, que medo de falar as coisas e ser cancelada. Não cancele. Mas assim, pode ter um aluno que não esteja nem aí para esses assuntos que são muito importantes. Sim. Que vai acabar estragando a aula, entendeu? Porque ele não vai entender, porque pra ele o assunto não é nada relevante, entendeu? Sim. Então, é uma aula que, por mais que eu seja brincalhona, tal, é uma aula que, quando você vai falar desse tipo de coisa, é muito importante você frisar, né? Olha, respeito, gente, é um assunto que é muito importante, é muito delicado. E é sobre isso, né? É sobre entender o passado pra conhecer o presente. Exato. E não repetir os erros do passado, né? A gente só entende quem a gente é hoje olhando pro passado. Sim. Então, é o caminho. E depois que eu fui estudando um pouco mais de história, eu tinha uns temas que a gente achava engraçado e tal. E você fala, não, é muito errado, não tem graça, sabe? E que nem você falou, às vezes tem um aluno que vai ficar tanto faz e estraga, às vezes, o futuro dele. Ele vai falar uma merda daqui a pouco, depois pra outra pessoa, vai espalhar uma mentira. E isso eterniza por muito tempo, sabe? Sim. Você tem que dar aula pisando em cascas de ovos, né? Então. Ainda, bom, em escola pública a gente tem bem mais liberdade pra falar, né? Eu acho que os alunos de escola pública rolam uma maturidade, acho que um pouco maior, não sei porquê, mas era visível como era diferente o cara de escola particular. Eu defendo a escola pública. Eu também. Mas você vê Saudade como da sua sala.
E que pena, né? Foi tão pouco tempo. Foi, Pois até é. março. E você marcou, Muito olha pra você tempo. ver. Ai, que bom. Fico tão feliz de saber. Tinha uns alunos que chamavam você de Ederalda. Ederalda. Ai, Porque que você era, os melhores professores de história que a gente teve foi você e ele, assim. E por ser super recente o que tinha acontecido, marcou demais. Faz falta. Por favor, vai pro Ibrantina. Que bom, fico muito feliz. Eu não cheguei a conhecer ele, né, mas eu sei, eu ouvi muitas pessoas falando o quanto ele era muito querido e muito competente, né, então eu me sinto muito honrada, assim, quando o pessoal fala isso. Demais, né? E como é que é lecionar pra molecadinha mais jovem? Para os mais novos, É. precisa ter muita paciência. Ai, enrolei aqui. Precisa ter muita paciência, né? É. Porque assim, eu tenho mais afinidade com os mais velhos, né? Sim. Os nonos anos, oitavos. Por quê? Porque eu gosto mais de falar assim, né? Vocês já são adultos, né? Dá pra rolar uma... Dá pra rolar, dá pra falar de igual, assim. Sim. Dá pra trocar uma ideia de igual, né? E com os mais novos, você precisa repetir a mesma coisa várias vezes, né? Eles não... não que você precisa tratar que nem criancinha, isso eu acho errado, isso eu sou contra também. Mas eles têm algumas dúvidas, eles divagam muito mais, né? Eles prestam atenção muito menos. Sim. Então eles perguntam, muitas vezes, se é pra pular linha, por exemplo, na lousa, se é pra escrever de lápis ou de caneta, sabe? Sim. Aí você escreve de giz rosa. Aí eles perguntam, eu não tenho caneta rosa, pode ser de verde. Aí, vontade que você tem é falar, meu anjo, contanto que você escreva, contanto que você aprenda, tanto faz. Mas você não pode falar, né? Você acho tem que ter todo um cuidado, uma paciência. Acho que o que eu vou falar é meio estranho, mas, não rola atitude ainda nas criancinhas, né? Não, tem negócio, não tem o rosa, mas eu vou pintar de roxo e só faz, aí não fica perguntando. Mas também dá pra compreender, né? Até então, até chegar no fundamental, eles tinham que... Se vocês na escola tem que pedir pra tudo, né? Imagina eles que estavam... Vocês são autoridades, em outro né? formato, né? Sim. Pra ir no banheiro, professor, eu posso ir no banheiro? Então às vezes se eu começo a escrever na lousa e eu não comunico que é para copiar... Não copiam, eles né? não tipo assim, mas ninguém me avisou que era pra fazer. Não tem muita essa coisa, né? Nossa, deve ser muito complicado também agora, porque saíram de uma pandemia, Com né? certeza. Um aprendizado à distância e rolar um negócio de sala de novo em um outro fundamental, que é o Fundamental 2, já é um choque, né? Super diferente. Sim. Não, se essa transição já era complicada, né? Porque é mesmo uma super mudança, né? Você sai de um Fundamental 1, que era uma professora, no máximo ali uma diferente para artes, educação física. Sim. Agora você tem 8 professores, né? Sim. Um monte de caderno. Não tem mais uma professora que é sua referência, são várias. Você não entende, segunda aula, por que geografia? Antes era geografia o dia inteiro, Eles né? me perguntam direto, mas por que não pode ser você pra dar história, ciências, matemática e português? Porque eu sou da história. Eu tô dando geografia pra uma sala. Geografia? Mas você falou, é verdade, na pandemia tá sendo muito mais difícil, né? Eles ficaram mais de um ano em casa. Eles ficaram mais de um ano em casa muito sem ler, né? Muito sem escrever de próprio punho, só no celular, né? Então, isso complicou muito. Muitos têm que conviver com bastante gente, né? E você acaba virando, às vezes, até uma psicóloga, né? Às vezes o cara não tá sabendo se desenvolver como uma pessoa na sociedade, conseguir fazer amizade. Com certeza. Deve ser super difícil, Me né? marcou muito uma menina no começo da pandemia. No começo da pandemia não, no começo do retorno às aulas, né? Ela me chamou e me pediu pra dar um abraço. Eu falei, claro! Aí ela falou, nossa, Pro, que saudade de dar um abraço. Nossa. Aí eu fiquei, sabe, a pandemia era isso, você não podia nem dar abraço, né? Nas A gente pessoas ainda mais tá, né, próximas, se recuperando da pandemia. Mas é difícil, né? Puxado, É né? puxado. E os alunos que não sabem ainda escrever e tudo mais, como é que tá sendo pra você passar a matéria? Então, a escola tá tendo todo um trabalho de mapear, né, quem são, que estão com essa defasagem bem grande, né, que já é um 6º ano, né. Sim. Mas a gente faz algumas atividades que são adaptadas, né,
Ou às vezes a gente escreve na lousa, ao invés de escrever de letra de mão, escreve em letra bastão, que aí todo mundo consegue acompanhar, sabe? Algumas adaptaçõezinhas assim, pra conseguir trazer... Incluir todo mundo, né? Uma inclusão. Professora, na hora que você viu que voltou às aulas, deve ter sido incrível, né? Que nem a gente tava falando antes, nossa, criancinha, pessoa nova, deixa eu conversar. Sim. Ai, pra mim é muito melhor, porque na tela já era alguma coisa, né? Porque, Sim. tipo, no seu ano 2020 foi muito difícil pra mim. Porque é isso, eu sinto falta disso, de olhar, de ver. E com vocês, no ano de 2020, a gente não teve nenhum contato online, não, né? Foi tudo folha. Eu via muitos colegas de profissão, né, de outras cidades, muitos dos meus amigos de faculdade, fazendo já aula online, tendo um mínimo de contato com os alunos ali. E eu acabei ficando muito, muito, muito triste, me sentindo meio sem função, porque, tipo, eu sentia muito, literalmente eu nasci pra isso. Sim. Sem brincadeira, tipo, a minha função é ensinar, é estar ali trabalhando, sabe? E eu não posso estar. Me pegou muito, eu me senti muito mal, assim, de não ter esse contato, sabe? De não poder estar junto. Mas desse ano, na hora que eles voltaram, e eles foram voltando aos poucos, né? Primeiro com aula online, já era bem legal. E é muito diferente ver o 6º ano na aula online dos nonos. Os nonos não querem abrir câmera de jeito nenhum, eles têm vergonha de tudo, eles têm vergonha da aparência, eles têm vergonha da casa, eles têm vergonha de falar, porque o outro pode pensar alguma coisa. A época ranzinza, né? Imagina, ninguém passou por isso na adolescência. Ainda mais porque estavam juntando todos os nonos da escola, né? Então não era assim. Era tudo numa sala, na mesma sala online. Então não era assim, tipo, só os que eu já conheço, era tipo a sala inteira, né? E os 6º não. Os 6º lá, câmera aberta, olha o meu cachorro! Aqui em casa tá chovendo. Tipo, era super assim, né? Bem mais diferente a troca. E eu acho que os problemas que teve também, eu acho que uma falta de apoio também pra quem tava em casa, né? O incentivo de ler algum livro, praticar alguma caligrafia ou algo do tipo. Eu lembro que em 2020 foi meio, faz só as lições aí, a entrega tá de boa. Mas não um incentivo que nem aula online. Nesse ano agora, a gente começou a ter aula online e era super melhor, porque você tem um contato, você consegue entender o que é pra fazer, você vai escrever, você tem que fazer certas coisas, e ainda não era 100%, né? E eu acho que isso deixou uma marca super grande na nossa geração. Porque perder 2 anos, você como professora estava falando disso, que você viu muitos problemas em alunos não saber escrever, ler, social. A gente partiu coração, eu acho, né? Com certeza. É muito. Uma coisa que a gente tem discutido muito no mestrado, né? A gente discutia 2020 e agora 2021, é o quanto a pandemia vai acabar acirrando as desigualdades, né? A desigualdade social, principalmente. Porque teve escola que... Essas escolas chiquérrimas, caríssimas, praticamente não pararam, né? Porque todos os alunos já tinham computador, todos os professores já tinham. Praticamente a única diferença foi que mudou o ambiente, deixou de ser na escola e passou a ser na casa de cada um, né? Para outras escolas não, para outras realidades não, né? Escolas que demoraram para agir, escolas que não deram estrutura suficiente, que demoraram para se mobilizar nesse sentido, né? Não pode conceber que os alunos tenham acesso, né? À internet, é dever fornecer, né, para quem não tem. E realmente a pandemia, uma das grandes marcas também foi acirrar essa desigualdade. Sim, né? Com certeza. Foi muito triste, tá sendo triste, né? A gente tá tentando recuperar, assim. Vamos ler algumas perguntinhas que as pessoas mandaram? Vamos, tô ansiosa. Vamos Você ver. foi uma das que mais recebeu pergunta. Foi 11 perguntas. Olha super só. chique. Ó, a Naomi, ela tem aula com você, né? Eu amo a Naomi. Ela mandou: qual é sua opinião sobre... Calma, deixa eu recapitular. Qual a sua opinião sobre cotas raciais, pro? Cotas sim, cotas já, cotas enquanto forem necessárias. Entendeu? Antifa. É a prof. Ela mandou mais uma. Qual foi o lugar mais paradisíaco que você visitou?
O lugar mais paradisíaco que eu já visitei até o momento foi uma ilha lá na Colômbia, em Cartagena, né? Eu esqueci o nome da ilha especificamente, mas é um caminho que a gente faz, que vai que a gente fez, né? Que ia de barquinho, assim, e aí passava por várias ilhazinhas e deixava numa praia. E aí, uma dessas ilhas me marcou muito, porque era a ilha que eu... E fugiu o nome. O cara do Narcos, o Pablo Escobar? Pablo Escobar ele tinha uma ilha, ele possuía uma ilha, né? E a gente passou de barco em volta dessa ilha, e era muito lindo, tudo muito azul, assim. O mar e tudo, e a gente fez snorkel pra ver os peixinhos, sabe? Nossa, esse lugar era muito maravilhoso, muito paradisíaco. Você que visitou lá, ele ainda tem uma marca muito forte, porque geralmente nos lugares que Pablo Escobar viveu e frequentou, lá às vezes tá um caos ou pode estar muito melhor por conta dele e tal. Como é que era lá? Ou lá você só passou pela ilha dele e não tinha muita influência? Então, na Colômbia, eu passei por essa ilha dele, né? Sim. E eu fui, dentro dessa viagem, eu fiz mini viagens, né? Sim. Ai! Esquece apaga o que eu falei. O lugar mais paradisíaco é o Parque Tayrona da Colômbia. Lugar perfeito. Parque Tayrona. O que é que tem É lá? uma reserva natural. É um parque de reserva natural que tem praia. Que incrível. Então ele é todo na praia. Então pra você chegar lá, você vai de mochilinha só e caminha por 2 horas até chegar na praia, né? Que você dorme. E aí é aquele esquema. Você pode escolher dormir na barraca ou eles chamam de maca, né? Que é a rede. A rede. E aí tem tipo um grande quiosque, assim, com várias redes. Você aluga a sua rede, você compra ali, paga pra dormir na rede, de frente pro mar. E ali você fica na frente do mar, não tem nada. Azul. Não tem nada. À noite é aquele céu estreladíssimo, com o barulho do mar, assim. E é aquilo, o lugar mais paradisíaco que eu já fui. O Parque Tayrona, que fica em Santa Marta, na Colômbia. Legal. Muito maravilhoso, joguem no Google, é muito bom. Mas lá em Medellín, voltando pro Pablo Escobar, eu fui... Aliás, na Colômbia, voltando pro Pablo Escobar, eu fui pra Medellín, que é a cidade dele. Sim. E lá ele é muito controverso, né? Porque ao mesmo tempo que ele foi um super traficante e tal, ele ajudou muito a população mais pobre. Mas ele deixou uma marca em outra parte da população. Sim. Que, nossa, ele sujou o nome da Colômbia. Então, tem um lado da cidade que gosta dele, que tem até painel em homenagem, pintura, grafite em homenagem a ele. E do nada, né, você tá esperando o ônibus, você fala que é brasileira, vem uma velhinha e comenta assim, o Pablo Escobar sujou o nome da Colômbia, sabe? Então, ele é um cara que divide opiniões até entre os colombianos, sabe? Deve ser uma doideira, né? Porque eu tava vendo uns documentários, tem rinoceronte lá ainda por conta dele, que ele botou animais assim lá e tá dominando tudo os bichos que viveu. É muito doido. Medellín é uma cidade, ela é bem parecida assim com uma São Paulo nossa, sabe? Ela tem favelas de um lado assim, e ela tem prédios muito altos do outro, shoppings de muito luxo assim. É uma cidade bem, bem doida, se percebe a desigualdade, assim, igual São Paulo mesmo, sabe? Pode crer, tem muito próximo, né? Shopping de milionário ali e favela do outro lado, sabe? Nossa. Muito louco. Maicon Pandolfo mandou uma pergunta, deixa eu ler. O que ela viu lá fora sobre os costumes que gostaria que no Brasil fosse igual? Que eu gostaria que no Brasil fosse igual? E agora? Olha. Five Guys, hamburgueria. Podia ser muito bom. É um hambúrguer muito bom e muito barato. Daqueles que você vai... você compra o hambúrguer e aí você vai escolhendo o que você quer à vontade. Pode crer, que louco. Muito bom. Podia ter aqui no Brasil. E as coisas lá são mais baratas no sentido de... consumo, de né? custo, mais barato mesmo, né? Uma coisa que a gente podia ter no Brasil, assim. Mas... não sei, tirando o governo. Eu gosto muito do Brasil, assim. Não, eu também tenho exatamente não sei. Essa ideia, porque eu acho que o Brasil é mais caloroso e receptivo.
os costumes nossos mesmos de festa, amizade, abraço, aperto de mão, é tudo um costume nosso aqui. Que sim, com certeza. Muito difícil você viver num país dos outros que é muito frio, né? Uhum. E você saindo daqui, você deve ter percebido muito, né? Você é do interior e deve ser mais ainda, mais aconchegante, mais receptivo, né? Sim. Nos primeiros tempos lá do intercâmbio na Colômbia, eu sentia a mesma falta de abraço. Eu sentia falta disso, sabe? De contato, de carinho mesmo entre as pessoas. Então lá não rola muito, né? Fora que é um país bem machista, assim. Sim. Então você andava pela rua e era muito mami, nananã, sabe? Pode crer. Assovio. Era muito ruim essa parte. De muito assédio mesmo, sabe? Então era uma coisa que eu não traria pro Brasil. Sim. As festas eram boas, mas acabavam cedo. Então as festas do Brasil são melhores. Também tinha o open bar, que era tipo barra livre, né, que eles chamavam. Mas acabavam mais cedo, né? O Brasil é praia loucura, bonita a gente né? também tem. Nos Estados Unidos... tem uma coisa que eu teria, né? Porque eu também adoro fazer uma comprinha, né? E lá tem muito outlet, né? Que são as roupas com preço muito mais barato. O consumo lá é mais acessível, né? Você pode comprar muita coisa com pouco dinheiro e coisa boa, né? Eu traria algumas lojas pra cá. Esse conceito de lojas de tipo... O que é de coleção passada, vamos vender a muito mais barato? Eu gosto dessa ideia. Irado, né? Porque, vamos falar a verdade, a gente não se importa, não. Vem, pode vir, qualquer coisa. Não é muito consumo consciente. Esse meu lado não é muito do consumo consciente, né? Mas meu lado consumista gosta dessas coisinhas. Umas lojas tipo Ross, Five Below, Marshall, que é assim, vamos supor. A Nike lançou uma coleção nova. Tudo que é da coleção antiga, essas lojas, as lojas vão vender no outlet. Não vendeu no outlet, eles vendem para essas lojas. Aí nessas lojas você vai achar uma camiseta que tava $10 por $2. Nossa. Aí você vai e compra, entendeu? Às vezes você nem precisa. $2? Como eu não vou comprar? Essa é a sensação, entendeu? Então, esse tipo de loja eu traria. Eu também tenho um lado muito com isso, com música e roupa e bonequinho. Eu adoro bonequinho. Você viu que tem uns par. Tô vendo. Eu adoro bonequinho, então e lá tem muito e muito mais acessível que aqui. Eu ia comprar muito. Roupa, vixe, lá tem roupa que eu gosto, mais folgada, boné diferente, bermuda. Todo o estilo que você quer de roupa lá você acha. E música, né? Porque CD, vinil, guitarra, violão, qualquer coisa você consegue achar lá. E aqui não, né? Porque aqui você tem que fazer um garimpo enorme pra achar. Sim. Saudades do dólar num preço bacana. Não quero nem lembrar, não, né? Ele mandou mais uma pergunta também que é: e o que ela viu lá fora e que dá graças a Deus que não tem no Brasil? O machismo da Colômbia, de verdade. Quando a gente considera o Brasil ainda um país que tem muito a melhorar nesse sentido, não, né? Total. Mas uma das coisas que me marcou muito quando eu fui pra lá foi isso. De tipo, logo que eu cheguei eu fiz até um super post comentando as coisas que tinham me chocado lá. E uma delas era isso, tipo, na cidade que eu tava, pelo menos, que é uma cidade que fica no norte da Colômbia, né? Lá em cima, assim. Eu não contei nas mãos mais de 10 mulheres dirigindo. E eu fiquei lá mais de um mês. Nossa. Tipo, não tinha... Eram raras, eram poucas. Sim. Você andava na rua, sempre vinha um babaca, sabe? Te assoviar, te chamar de mami, tia, sabe? Que são essas expressões lá. Esse assédio na rua mesmo, é machismo, né? Um assédio que é muito chato, é extremamente desagradável, né? É criminoso até pra gente no Brasil. Lá é muito maior. Então são coisas que a gente só percebe quando a gente sai, né? E volta. Então eu percebi o quanto o Brasil já tem muito que melhorar, mas já avançou muito em comparação a outros lugares, né? Isso é uma coisa que descartaria. Fica lá e ainda tem muito que melhorar lá ainda, com certeza. E infelizmente isso prejudica a geração que tá lá, né? As mulheres que estão lá, que vivem lá, elas vivem coagidas. E esse negócio que você falou de não dirigir, infelizmente é normal em muitos países, né? É um machismo estrutural muito grande que às vezes a mulher nem busca querer desenvolver isso, de aprender a dirigir. Infelizmente rola muito isso, né? Culturas, né?
A Nath Rodrigues, ela mandou. Deixa eu ler. Como ela soube que ser professora de história era o que ela realmente queria e ela queria pra vida dela? Ai, como eu soube que era realmente isso de verdade, foi no primeiro ano da faculdade, quando eu só tava tendo matérias de história mesmo, de história teórica, assim. Então, história da África, eu nem vou lembrar os nomes das matérias, me traumatizaram um pouco. Mas era aquilo de, tipo, análise de fonte, de documento, sabe? Essas coisas. E eu só queria logo ter matéria sobre ensinar, sobre pedagogia, sobre como que eu faço dentro de sala de aula. Até que eu finalmente tive, no segundo semestre da faculdade, a primeira aula na área da educação. E aí eu vi que, nossa, era aquilo, era isso, finalmente, sabe? E era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. Aí que eu tive essa grande sensação. E na faculdade, como é que é? Você, pra fazer apresentação, pra entender como funciona a pedagogia, como é que estimulam esse lado de ser professor realmente? Então, a gente tem que estudar muito, né? Tem toda uma teoria que... Teoria não, né? Não é uma teoria isso. Tem todo um monte de gente que fala que deve ser dom. Mentira, não tem dom. A gente estuda muito. Tem muita teoria por trás do que a gente faz. Ao mesmo tempo que tem aula, né, de didática e tudo, na faculdade eu tive algumas matérias. Escola e cultura, que é a relação da escola com a cultura na qual estamos todos inseridos. Políticas educacionais, que é uma matéria importante, reconheço, mas super chata. Que são todas as políticas que estão envolvidas na escola, né? Então, todas as leis que têm a ver com a escola, com a educação e etc. Filosofia e educação. E o amorzinho da minha vida, que é psicologia e educação. Que legal. E aí a gente estuda diferentes teorias de pedagogia. Então, qual vai ser o seu estilo de dar aula? Qual teoria da pedagogia você vai seguir? Você vai ser que tipo de professor? Você vai ser um professor mais diretivo? Você vai enxergar o aluno como uma folha em branco e o professor tem todo o conhecimento, ele vai transmitir para aquela folha em branco? Ou você vai ser um professor relacional, que vai considerar que o aluno já traz uma bagagem e que o professor e o aluno têm uma relação de troca entre si, sabe? Que legal. Você vai considerar o aluno como, sabe? Você vai aprendendo sobre isso, sobre as diferentes teorias, sobre o que é bacana e o que não é. Nossa, e aí cara, você vai se formando como um bom professor, entendeu? Que interessante. Eu achava que era um lance que incrível, você, né, descobria o jeito que dá a pedagogia e vai aí se... Não, rola todo um processo. Tem muito estudo por trás. É igual, viralizou no TikTok, no Instagram esses dias, né? O cara que fala, mas professor, você estuda pra dar aula? O cara fala, não, eu venho ET aqui, né? E me passa todas as informações. A gente estuda muito. Sim. Os bons professores, né? Cadeira. Não, é verdade. Quando eu era molequinho, eu vi os professores falar, não, esse cara já nasceu muito inteligente, ele sabe fazer todas as contas de matemática. Aí você vai crescendo e você fala, não, agora eu sei fazer o que eu não sabia fazer. E é um processo muito grande que a gente vai entendendo, né? E para os professores deve ser muito mais complicado, porque você vai ter que transmitir, mas é super isso, né? Você é um aluno que nem a gente é e a gente aprende com você o que você estava aprendendo com outro professor e é um ciclo, assim. E a gente aprende muito com os alunos também. Nossa, com cada um, a gente aprende demais. E às vezes o aluno dá um papo que você fala, nossa, que legal. Com certeza, nossa, eu aprendi muito. Irado. O Guilherme Estevam mandou. Manda o que te inspirou a ser professora de história e quem foi seu maior exemplo. A gente falou mais ou menos como é que foi, mas quem foi seu exemplo? Meu exemplo de professor? Tem um cara que é tipo um professor pra mim, que chama Celso. Foi muito marcante na minha vida. E de professores mesmo da escola, eu tive uma professora inesquecível, que até depois no mestrado eu fui fazer um trabalho de mestrado sobre professores inesquecíveis. Que legal. E eu fiz uma entrevista com ela. Nossa. E ela chama Irineia. Irineia.
Salve pra Irineia. E quem que era o Celso? O Celso é um amigo muito, muito especial. Assim. Amigo? Que legal. Essas pessoas que passam na nossa vida marcam muito, né? Fica eterno. Sim, deixam marcas eternas, com certeza. Angela Clay Morris mandou: lugares que mais te marcaram, independente do motivo, por ser bom ou ruim. Nossa, deixa eu pensar. Lugares que mais me marcaram. O Epicote, né, que é um dos parques da Disney. Mas foi nesse parque que eu fui pedir em casamento. Ah, foi lá, que chique. Foi. Eu tava falando, né, a Disney tem os 4 parques, né? Um deles é um parque que fala sobre vários países. E eu disse que eu não sou a princesinha da Disney, né? Então, e eu gosto de viajar. Sim. Então eu falava pro meu noivo que a gente só ia casar depois que eu conhecesse 5 países, assim. E eu não conheço tantos, né? Então, ele fez isso comigo. A gente foi no Epicote, que é o parque da Disney, que tem um lado sobre modernidade e futuro. Nossa, então que tem legal. Simulador de foguete, que simula que você tá indo pro espaço num foguete. E é real, você sente a força da gravidade, tipo, quando pra baixo, assim. Meu Deus, a Disney é muito legal, cara. Eu não sabia que tinha isso tudo. Tem um negócio que você faz uma viagem pelo mundo. Dentro, sabe aquela bola da Disney? Sim, Então, sim. tem um brinquedo lá dentro. Você faz uma viagem pelos tempos. Desde dos homens das cavernas até o mais moderno, que é hoje em dia a invenção do computador, assim. Tem tudo isso, né? Desse lado mais moderno. Tem uns aquários belíssimos também. E do outro lado, tem um pedacinho de cada país. Então tem assim, Noruega. Aí tem um brinquedo da Frozen que se passa na Noruega. Aí tem Marrocos. Que incrível. Aí tem, Marrocos, tem um negocinho de comida do Marrocos. E tem alguma coisa que remete à história do Aladdin, que se passa no Oriente Médio, sabe? Aí assim vai, Canadá, França. Aí na França tem Ratatouille, A Bela e a Fera, que se passa na França. Que legal, ele Essas vai coisinhas. mapeando tudo. Isso, tem alguns países ali. E o meu noivo também é da área de tecnologia, né? Ele é da TI, ele é engenheiro de software. Massa. Então, no dia que a gente foi nesse parque, a gente foi primeiro na parte tecnológica, depois a gente foi dando a volta em todos os países. Depois, no final do parque, né, tem aquele show de fogos que é lindo, e a gente foi embaixo dessa bola. E aí ele me pediu em casamento lá. Ai, que fofo. Então cumpriu ali a nossa história de que ele ia me levar pra conhecer vários países, Levou. né? E é meio união de nós dois, eu com todo esse lado cultural, né? E ele com todo o lado tecnológico dele. E ali é um lugar muito marcante positivamente, né? Nossa, deve ter sido super marcante mesmo. Foi muito lindo, foi muito especial. E então vamos falar dos ruins. Que lugar que te marcou negativamente, então? Nossa, um lugar que me marcou negativamente, não sei, um local. Deixa eu pensar. Que pessoa positiva, né? Nem tem trauma. A gente é good Brincadeira. vibes. A gente é good vibes. Ai, eu não... Acho que seria mesmo a Colômbia, pelo machismo, então. Mas lá também foi um lugar de tantas lembranças bacanas, tanta coisa Sim. boa aconteceu lá. Não sei, eu tive casa, assim, que já foi assaltada, né? E ficou com essa marca crer, negativa. Não sei dizer. O hospital que eu fui visitar meu pai antes dele falecer. Nossa, Foi um lugar que sim. não foi bacana pra mim. Não gosto de passar na frente. Me marcou negativamente. Então são esses dois lugares. Tem um lugar que fica marcado pra sempre, né? Mas esse da Disney, que incrível, cara. Bacana, eu quero né? pesquisar sobre isso depois, deve ser super lindo. É muito legal. Você passa por tudo, mano. Ó, Jéssica Maga mandou: aonde você se vê daqui 10 anos? Onde eu me vejo daqui 10 anos? Eu me vejo muito feliz, dando aulas, ensinando com meus alunos queridos. 2 filhos, um cachorro. Um edredom, emoção, vai cantar a música. E dando aula, né? Ensinando, que eu acho que é o que eu faço de melhor, não importa pra quem, assim. E é isso. Fazendo o mundo ser um lugar melhor.
do meu jeitinho. Você já escreveu um livro? Sabe que já? Pô, você cara, eu já escrevi. Feliz. Falta plantar árvore. Árvore. Eu preciso fazer isso, eu lembro, né? Você já teve um cachorro? Já tive alguns. Pronto, falta plantar árvore. Então, me conta desse livro, como é que foi? Então, eu estudava numa escola que na primeira série, na minha época era série, tá, gente? Agora é ano que fala. Na primeira série, a gente tinha que escrever um livro, né? Um pouquinho pra quem acabou de aprender a ler e escrever. E aí eu escrevi um livro, meu livro era sobre o meu maior sonho, que era ter uma festa de aniversário. Tadinha! E aí, quando eu tava nessa época de adolescente também, dos meus 13 anos, eu escrevi uma fanfic. Na minha época, ela já era fanfiqueira. É, gente, na minha época, sabe como é que a gente lia fanfic? No Orkut. Era no Orkut? Era. Entrava nas comunidades? Exatamente. Tinha as comunidades de fanfic. Aí você deixava lá a sua fanfic. E eu tinha leitoras. Olha, elas davam up pra eu postar minhas fanfics. Pela continuação. A época era muito legal, né? Porque dava uma vontade de escrever a mais, né? Ainda mais naquela época era Orkut, era um negócio mais nichado. E era sobre o que a fanfic? Ai, eu nem lembro direito. Eu acho que eu não entendi o conceito de fanfic, porque na minha história não tinha gente famosa, né? Fanfic não... Fanfic eu não sei, eu achava que era tipo, você pega alguém... Famoso? E escreve. Então. Não, eu achava que podia ser tipo, minha mãe vai escrever um negócio sobre ela. Então, então é gente famosa. Pelo que eu entendo, sim, você pega pessoas famosas, né? Tipo... Na minha época, bombava as do Taylor Lautner e da Taylor Swift. Porque, na minha época, eles eram um casal de verdade. Como assim, um casal de verdade? A Taylor Swift namorava o Lobo do Crepúsculo. Que também chama Taylor. E aí, nossa, um monte de fanfic. Taylor. Um monte de fanfic sobre eles. Que legal. A minha não, era sobre um casalzinho X lá. E aí a menina ficou grávida e o cara sofreu um acidente. Uau. Oh, meu Deus. Já era dramático. Dramático. Ó, Pedro Teixeira mandou. Você lembra do Pedro Santiago, que era do 8º F no IP? Eu lembro. Ele mandou um salve. Ai, um beijo pra ele, querido. Deve ser super legal, né? Você ver seus alunos depois na rua, assim, grande, de maneiras diferentes e lembrar de você ainda, né? Sim, e eu fico super orgulhosa, sabe? Tem uns que não dá certo timing de cumprimentar, ou às vezes eu sinto que o aluno tem vergonha de me cumprimentar de volta. Mas aqui em Galambra é impossível não cruzar com as pessoas, né? Hoje mesmo eu vi, será que ele vai ficar constrangido? O Átila, que foi um aluno meu, muito querido, e eu vi que ele tá trabalhando, e aí eu fiquei tão orgulhosa de ver ele trabalhando, eu fiquei tipo, ai, tá trabalhando, que bonitinho, sabe? Eu fico muito comemorando, assim, a conquista de vocês, meus alunos. É muito bacana. Nossa, é bom demais. Isso é muito fofo, isso é muito legal, viu? Ó, o Saga das Rhymes mandou. Maior BO que já passou numa sala de aula. Essa semana, um aluno... Não, teve... Nossa. Tá, vou contar 2. Ok. Que me deixaram bem nervosas. Um aluno tacou fogo no cabelo de uma menina. Ele acendeu Pode rir? Pode. Nossa, que errado. Foi muito errado, gente. Foi muito errado. E eu sou muito tranquila, né? Eu sou muito de... Eu relevo tanta coisa. Não, mas que dó da menina. Que dó, né? Mas ele acendeu, riscou o isqueiro, pegou fogo no cabelo da menina. E aí eu fiquei dando tapa pra apagar o fogo, né? E aquele... Já queimou pelo? Sim. Galinha, né? Mó fedor. Aquele cheiro de osso. Parece a cooperativa de frango depois. Foi horrível, né? Tadinha. Aí corre, manda os dois pra coordenação e todo aquele caos. E outro dia não, também já apareceu um escorpião no meio da minha sala, né? Na escola? Escorpião? Na escola, um escorpião. E aí o aluno, um escorpião ali. Aí eu tipo, sai todo mundo agora! Desesperada, o escorpião subindo na parede, assim. E eu, ninguém chega perto. Eu saindo correndo pra chamar alguém pra matar o bicho, porque, nossa, eu fiquei morrendo de medo, né? Imagina. Não, total, é escorpião. Vivo no meio da sala. Caramba, mano, nervosa. Que medo. Mas no geral não acontece grandes B.O.s, assim. E que ideia desses dois. O isqueiro eu fiquei com dó e do escorpião. O que você vai fazer? Você não se mata um escorpião assim do nada, né? Dá mó medo. Né? Não, se fosse uma aranha, eu não tava nem aí. Eu catava meu sapato e matava. Já matei milhares de aranhas.
Mas um escorpião assusta muito a gente, né? Um escorpião dá mais medo. Até eu tô surpreendida, eu nunca vi um escorpião, credo. Desse tamanho, juro, preto. E era pra quem? Era nos 9º ano ou era no 6º? Não, era com os piquitinhos. Ai, que dó. Ou eu lembro que no 6º ano teve uma vez um enxame de abelha lá no IP. Gente. Não, no IP não, Não, era no... Não lembro bem onde era. Mas sei que a gente fugiu pro 2º andar do IP e tava embaixo, assim, tudo lotado de abelha. Foi mó desespero. Nossa, e a gente era tudo molequinho. Ai, abelha. E tinha gente que era alérgico, sim. É muito ruim. E eu nunca tinha parado pra pensar como foi tenso aquele dia. Tinha gente que tava chorando. Não, é um perigo, sim. Imagina, pega alguém. Que dó, né? É muito sério. E você, professor, tem que manter, às vezes, a calma, assim, pra fingir que tá tudo bem. Mas não dá, né? Que você viu escorpião, cara. Meu Deus do céu. É, fiquei nervosa. Ó, mais uma pergunta que é da Naditip. Ela mandou... Eu adoro ela também. Qual que é o nome dela? Nadjara. Nadjara. Quando veio a brilhante ideia de se formar como professora de história? Já sabemos. Já falei algumas vezes, né? E mas agora... obrigada pela brilhante ideia. Você curte mais alguma matéria de dar aula ou desenvolver alguma prova ou algo do tipo? Cara, eu adoro geografia, a matéria. Sim. Eu tô gostando de dar aula de geografia. Eu tô dando aula de geografia agora. Eu adoro dar aula de geografia também. Eu gosto muito de geografia. Sociologia, eles não têm, né? No IP não tem. Mas eu gosto muito também da matéria, do conteúdo. Eu reconheço super a importância dessa matéria, né? Dela ser bem trabalhada. Flashes da minha escola aqui, passando. Dela ser bem trabalhada e o quanto ela é importante. E também... Hoje, eu não gostava muito quando eu tava na escola, né? Mas hoje eu reconheço muito a importância de aula de inglês na escola. Sim, sim. E é uma coisa que os alunos, na maioria das vezes, não ligam muito. É muito importante, sabe? Ter esse contato com o inglês, tipo, pra tanta coisa hoje em dia. É uma preparação. A língua mundial, digamos que é o inglês, né? Sim, né? Pra tudo. Se você quiser jogar um videogame, você precisa saber umas palavras em inglês, né? Tanta coisa no celular. Eu, como aluno, eu vejo meio defasado o ensino de inglês na escola. Eu acho que se fosse bem preparado... Você imagina, a gente estuda inglês desde o primeiro e não sai fluente, né? Parece que é tudo verbo to be, né? Sim, até hoje a gente tá no verbo to be. Não é nem brincadeira, sabe? E é difícil de pegar, porque é só uma aula de inglês. É muito pouco também. Mas é super importante. É uma das matérias que eu acho que deveria ter um espaço melhor. Com certeza, eu também acho. E hoje em dia eu vi que tirou aulas de história e algumas matérias que eu acho super importante tá reduzindo, né? Infelizmente, né? Infelizmente, essa reforma aí do ensino médio e por que rolou é uma coisa isso, preocupante. Eu fico com medo, porque eu vejo que tem moleque que não sabe certas histórias, certas coisas que é importante e comete erros do passado porque não sabe, sabe? É meio... bizarro, digamos assim, porque quando você vai tirando umas certas matérias, acaba deixando a gente mais ignorante de muito aspecto. Tem toda uma linha, vamos dizer assim, que diz que a escola, a instituição escola não fracassou, ela deu certo, porque o plano é exatamente esse, né? Deixar as pessoas alienadas. Eu, antigamente, assim, quando eu ouvia isso, eu falava, pô, deve ser só uma teoria, né, e tal, mas não, é total, você vê que vai piorando, vai um declínio, às vezes, para muitas coisas, e ter, às vezes, um professor de atitude que traz um negócio diferente, dá super um incentivo de voltar a estudar. Depois da quarentena, bons professores ajudou demais, ter vontade de recapitular onde a gente estava e desenvolver. É isso, né? Não é muito do interesse. Vou falar do interesse público, né? Porque quem comanda as instituições públicas todas, no geral. Não é muito do interesse público formar grandes pensadores, grandes críticos, pessoas com senso crítico, que é exatamente o que nós, professores de história do meu clã, os professores do meu clã, nós queremos, né, buscamos fazer vocês não ficarem decorando data, ficarem decorando essas coisas, copiando do livro,
A gente quer fazer vocês refletirem, serem capazes de chegar vocês mesmos às próprias conclusões. Pode ser diferente das minhas, mas que você tenha chegado por você, sabe? Sim. E não porque falaram que é assim, não porque você leu no Facebook que é assim, sabe? É estranho. Pode ter lido e concordado. Sim. Mas essas matérias que estão sendo tiradas, né? Sociologia, ciências sociais, né? Sociologia e história, são as matérias que fazem esse trabalho de justamente fazer pensar, fazer refletir, fomentar o senso crítico, fomentar uma análise de fonte. E a gente sofre essas constantes ameaças daí, né? Você sabe que na época da ditadura militar não tinha uma matéria que era história e geografia, elas eram juntas, né? Sério? Não tinha? Caramba! No ensino médio, não. No ensino médio, elas eram uma coisa só. Muito pra comprimir mais ainda e você não entender o que tá acontecendo, né? E hoje eu, por exemplo, depois que você passou certas matérias e tudo mais, a gente vê muitos governos, como por exemplo o atual, repetindo coisas fascistas, palavras de ódio, momentos estranhos que você, quando já estudou, você entende que é um risco social. Sim, que pode acarretar muita coisa. Uhum. Só que, como você disse, de comprimindo essas aulas que são super importantes, as pessoas não vão perceber. Falam, o que é isso aqui? Bobeira. Para, você acha mesmo que vai acontecer? Uhum. E olha o que está acontecendo, né? Infelizmente é super atual ainda as coisas que a gente vê em história. Com certeza. Deixa marcas e se repete hoje em dia. Parece que é um ciclo, né? Que continua se repetindo. Exato. Total. E a gente vê pessoas que defendem isso aí. É uma bolha que vai se repetindo e não muda, infelizmente, né? Uhum. Mude a cabecinha dos mais novinhos, porque os grandes já estão ficando muito tontos, viu? O meu nono já sabe, eu falei pra eles, tipo, a ameaça vermelha, né? O comunismo visto como uma ameaça é uma coisa no Brasil desde Getúlio Vargas, né? E você vê que muitos governos fascistas faziam esse mesmo negócio. Com certeza, eu dei essa aula essa semana, meu Deus. É isso mesmo, os fascistas também. Queimas de bandeira, palavras de nacionalista, assim. O nacionalismo exacerbado, né? Sim. Que é esse extremo do nacional. Tipo, meu partido não é tal, meu partido é Brasil. Isso é total de antigamente e é hoje, e ainda dialoga acontece. Muito com esses regimes, né? Se você entende um pouquinho, você vê o que está acontecendo em muitos países, no nosso e por aí em diante. Uhum, professora, muito obrigado pelo papo, foi muito bom. Imagina, venha mais vezes. Fico muito feliz. Foi curtinho porque eu quero fazer mais vezes com você, porque, sério, muito bom conversar com você. Passou voando. Eu venho sempre. 1h20 quase. Caramba. Uau. Muito obrigado, viu, Pro? Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Muito bom conversar com você. Passou voando mesmo. Que legal.